Boa noite, Lúcia. Muito obrigada por aceitar o convite para a gente fazer esse bate-papo. É uma alegria poder encontrar com você. Eu sou a professora Dila, sou aqui de São Paulo. Eu tenho o privilégio de ter uma cunhada indígena, é com ela que eu converso hoje, né, que faz parte da comunidade do povo Chucuru. É assim mesmo que se fala, Lúcia? É sim, é assim mesmo. E eu agradeço esse bate-papo, que eu acho que vai trazer muita nutrição importante para os nossos irmãos aqui de São Paulo, né? Obrigada por você estar aqui com a gente para a gente conversar. Oi, Dila, boa noite. É um prazer imenso estar aqui partilhando com vocês um pouco da minha vivência e um pouco da história de vida do meu povo Chucuru. Nós somos indígenas do povo Chucuru do Ororubá e nós ficamos localizados aqui no estado de Pernambuco, na cidade de Poção, município de Poção, e no município de Pesqueira. E assim, nosso povo é um povo resiliente, um povo forte, que está aí na luta há muitos anos para permanecer vivendo a sua cultura, vivendo a sua história, apesar de todas as investidas contrárias da colonização. A colonização falhou com a gente e nós seguimos firmes e fortes, vivendo a nossa cultura e a nossa história. Que bacana, Lúcia. Então, para a gente conversar, eu separei umas fotos da nossa experiência aí, né? Nessa breve experiência que eu tenho quando a gente se encontra, que eu acho que é bem bacana, porque tem alguns lugares que eu conheço de estar, mas você conhece com extrema propriedade, né, para poder falar da cultura do seu povo. Então, eu vou colocar aqui o slide para a gente conversando, para... Só um minutinho, que eu estou ajeitando aqui, mas vai dar certo. Aí você me fala se deu para enxergar o slide direitinho. Se ele vai estar em tela cheia, se vai estar tudo certo. Dá uma olhadinha aí. Ok. Ele tá não está em tela cheia. Agora sim. Tá? Ah, legal. Então, eu escolhi, Lúcia, essa primeira imagem, que é do site do PIB socioambiental, que traz um pouquinho da narrativa ali do povo Chucuru, né? A quantidade, condição, a localização. E eu achei essa imagem bonita, essa foto do Moreno Martins, que traz um pouquinho da cultura, né? Do toré, e traz bastante a identificação do povo, né? Nas suas festividades. Também escolhi, Lúcia, essa imagem que nós fizemos juntas, né? Na caminhada ali, pelo seu povo, pelo seu vilarejo. Aí você vai me dizer a melhor palavra, né, para poder representar. E essa placa que eu acho super importante, né, que é uma placa que demarca ali a localidade, né, do seu povo. Então, aí você fica à vontade para falar um pouquinho dessa sua localidade, do seu lugar de fala, né? E aí eu trago também a cidade, né, que você citou agora, Pesqueira, e para contar um pouquinho para a gente. Ótimo. Então, vamos lá, partindo do meu lugar de fala, né? Então, esse lugar aí a gente chama de aldeia. Nós somos um povo com 11 mil, aproximadamente 11 mil indígenas. Nós vivemos nesse território no estado de Pernambuco, nas cidades de Pesqueira e Poção. A minha aldeia, ela fica no município de Poção, que faz divisa com o rio Ipujuca. O que nos divide geograficamente de um município para o outro é o rio Ipujuca. E nosso povo se organiza em 3 regiões: a região Ribeira, a região Serra e a região Agreste. E esse povo que vocês veem aí caracterizados, utilizando, né, aí, ó, esse material que a gente coloca na cabeça, que é o nosso cocá, é um tipo de cocá, mas a gente chama de barretina, é o que nos caracteriza como chucuru, usando a nossa maraca, que a gente também utiliza nos nossos rituais.
Foi exatamente esses adereços, o brinco que a gente utiliza, que nos identifica enquanto indígenas numa sociedade bem excludente, né? Que não aceita ainda que os povos indígenas originários são diversos e são diferentes em seus usos, seus costumes, suas tradições. Né? E a aldeia é o espaço que a gente conserva como um espaço sagrado, onde a gente vive, onde a gente nasceu, onde tem a história dos nossos ancestrais, a história do nosso povo, e foi nesse território que está aí com essa plaquinha que, através de muitas lutas, a gente conseguiu a demarcação, por isso que tem essa placa aí do governo federal dizendo que esse território é território indígena, porque antes ele não era assim denominado e não era assim reconhecido. Foi através de muitas lutas que se conquista esse território e que essas terras passam a ser consideradas terras da União, utilizadas coletivamente pelo povo indígena Chucuru do Ororubá. E nós somos Chucuru do Ororubá porque a gente tem uma serra que nos protege, né? A Serra do Ororubá, que fica no município de Pesqueira e que é um dos pontos mais altos aqui do nosso território. É a nossa Serra Sagrada. Ah, que bonito, Lúcia. Que forte, né? Esse olhar tão potente, né? Por aquilo que representa, por aquilo que garante as suas raízes e garante o que vocês são enquanto identidade, né? E acho que um pouco do que nós somos enquanto brasileiros, né? Eu me vejo assim, né? Eu entendo assim, né? E eu estive aí um espaço muito especial. Você me levou. Eu vou colocar as fotos aqui para a gente conversar. Aí acho que você vai falar melhor sobre ele. Aí me fala se deu tudo certo, o slide está aparecendo direitinho. Está sim. Tá? Em que imagem? Pesqueira? Pesqueira, Pernambuco, né? Ah, a Serra do Ororubá, ali ao fundo é a Serra do Ororubá, é isso? Do Ororubá, isso mesmo. Legal. Essa foto eu fiz do centro da cidade de Pesqueira, né? Que pega bem essa serra e o pôr do sol, achei lindo. Sim. E aí, Lúcia, antes da gente falar um pouquinho do espaço especial que eu fui, conta para nós um pouquinho quem foi Chicão Chucuru, porque foi essa imagem, essa escultura eu encontrei nesse espaço. Quem foi Chicão, Lúcia? Então, Chicão foi um grande líder do povo, ele foi um homem revolucionário, que revolucionou a história do povo indígena. Nós já existíamos enquanto povo, mas nós não tínhamos tido ainda um líder com a coragem que Chicão teve. Então, Chicão foi um homem muito à frente do seu tempo, ele enfrentou, né, o poder da cidade, os poderes que estavam ali dominando, né, a cidade, e ele começou a dizer ao povo, olha, nós vamos nos organizar e vamos, de fato, retomar o nosso território, e vamos conseguir isso da melhor forma possível, garantindo a todos os direitos da terra, o direito pela sobrevivência na terra, né? E aí ele começa a reunir o povo e começa a dizer, olha, nós não somos caboclos, nós somos indígenas, nós temos uma história, nós temos uma identidade, é dela que nós vamos viver, e nós vamos garantir para as nossas crianças um futuro melhor. Então, começa agora com ele uma luta para garantir a terra, né, a retomada do território, e garantir que na Constituição Federal estivesse garantido algum direito dos povos indígenas, principalmente relacionado à educação. Então, o Chicão, ele inicia uma luta muito grande, né, minúscula aqui, começa aqui pequenininha no território, e ela se agiganta para o Brasil todo, quando ele consegue garantir na Constituição de 88, no artigo 210, esse direito de que os povos se organizem, né, de acordo com sua cultura, de acordo com a localidade que vive, né, e que garantam isso para as suas gerações, que a educação funcione de acordo com a cultura daquele povo. Então, a partir daí, ele começa a reunir o povo e começa a dizer, olha, nós somos indígenas e nós não vamos aceitar nenhum estereótipo sobre nós. E aí, através dessa luta de Chicão, nós retomamos o nosso território. Isso custou a vida dele, né? Isso foi uma luta muito grande e ele mexeu com pessoas muito poderosas, porque ele retirou do nosso território todos aqueles que a gente chamava de poceiros, que eram os fazendeiros e que se diziam donos da terra.
e era uma grande quantidade de terra na mão de poucos, e esses poucos dominavam todo o território, né? E aí Chicão consegue, né, com que o governo federal determine que essas terras, elas são terras indígenas, são terras da União, e que aqueles poceiros que ali estão, eles precisam ser retirados de lá. Eles recebem a ordem, né, de retirada, enquanto que a gente toma posse e demarca o nosso território, né? E com isso, ele disseminou, de certa forma, né, a inveja, a raiva de muitas pessoas, e ele foi assassinado exatamente por conta dessa luta que ele travou com os poderosos, que não queriam abrir mão do nosso território, né? E, sendo assassinado, muitas pessoas acharam, pronto, agora não tem mais indígena, a luta acabou, né, a cultura morreu, não existe mais esse povo, foi dizimado através do seu líder. E aí isso é ao contrário, né? Aí o povo ganha força, porque através da vida doada de Chicão, da vida ceifada de Chicão, surgem novos guerreiros, né? A mãe Sacarema, que é a dona Zenilda, no dia que Chicão foi enterrado, para nós, ele foi plantado. E aí ela diz uma fala muito histórica, que é: um guerreiro que se vai, ele não morre, ele não é esquecido, ele é plantado, e daquela semente surgirão novos guerreiros, né? E aí as sementes estão germinando, porque Chicão morre, dá a sua vida, mas a luta continua, né? Muitos jovens se somam a essa luta, muitas conquistas vão sendo realizadas, né? O território, a gente tem quase 95% do nosso território em nossas mãos, demarcado, homologado, né, e que está sendo usado de forma coletiva, como foi um sonho de Chicão. A nossa educação, ela é específica e diferenciada, e tudo isso é fruto de uma luta do cacique Chicão, que acorda o povo e diz: olha, não dá para a gente aceitar ser chamado de caboclo, ou de índios, ou de preguiçosos, ou negros, né? Não, nós temos a nossa identidade e exigimos respeito à nossa história de luta e de resistência aqui dentro do nosso território. Ô, Lúcia, o que mudou na educação? Quantas escolas indígenas você tem aí na região? Você trabalhava na coordenação de escolas, né? Você trabalha ainda na coordenação, a escola que você trabalha é indígena. Como que funciona? Então, nós somos 24 escolas indígenas. A nossa escola, ela passou a ser apenas da rede estadual. Antes ela era do município, mas como o município não respeitava a nossa forma de ser, o nosso jeito de ver a educação, então foi decidido com muita luta que a nossa educação ia ser regida pelo Estado. Então, todos os povos indígenas têm a educação regida pelo Estado. É uma educação que vem do sistema estadual de educação. E ela funciona do nosso jeito. Educação é um direito, mas tem de ser do nosso jeito. Então, nós temos um calendário específico que garante o que a lei determina dos 200 dias letivos, né? Garante as horas, aulas das nossas crianças, mas esse calendário, ele é feito de acordo com a nossa realidade. Então, alguns feriados nacionais que não nos representam, eles não são feriados para a gente. Então, nós não celebramos o 7 de setembro, o dia 21 de abril, a proclamação da República, para a gente não contam como feriado, porque eles não respeitam, não caracterizam a nossa história. Então, a gente, em vez de fazer os feriados nacionais, a gente faz os nossos feriados com a nossa história. Então, o calendário ele é específico, ele garante os 200 dias letivos, mas, por exemplo, a gente disse que o dia 20 de maio é feriado para a gente, porque foi o dia que Chicão foi ceifado. A gente disse que o dia 6 de janeiro é a abertura do ano letivo para a gente, porque 6 de janeiro é dia de reis, é festa do rei do Ororubá. Então, assim, tem todo um contexto que a gente segue o currículo, né, do que a BNCC determina, do currículo nacional, mas a gente coloca também dentro desse currículo a cultura do nosso povo, as experiências, a nossa arte, né, tudo aquilo que nos caracteriza como indígenas. E você tem, então, tem um currículo que foi adaptado também com a homologação da BNCC. Isso. Vocês fizeram um currículo que atende à especificidade, né? Sim, temos um currículo do povo chucuru, um currículo indígena, na verdade, dos povos indígenas do estado de Pernambuco, mas cada povo também não tem um calendário só para todos os povos, mas cada povo se organiza de acordo com a sua história, com a sua localização, né, regional também.
E é isso. Mas no caso de vocês é específico para para as 24 escolas. No caso, se tiver uma outra comunidade, outra aldeia, uma outra região de Pernambuco, um outro povo, aí ele vai ser específico daquele. Isso. No nosso povo, as 24 escolas, elas estão cada escola está numa aldeia, e elas são regidas por esse currículo que a gente tem do povo Chucuru do Ororubá, com seu calendário específico diferenciado. Começa sempre as aulas com o nosso toré, que é a dança sagrada que a gente tem. Depois você me manda esse toré para eu mostrar para o pessoal aqui. Tá bom, a gente começa a aula com esse momento de ritual, né? Geralmente a gente tem arte na escola, a nossa arte indígena, com as nossas, né? O brinco que a gente utiliza, nosso cocá, a maraca e tantas outras coisas, né? A pintura corporal. Então, tudo isso vai para dentro da sala de aula como recurso alfabetizador, mas também como um recurso de fortalecimento da nossa identidade. Que lindo! Que lindo. Depois eu quero ver. Aliás, eu vejo, né? Mas eu queria as fotos para todo mundo aqui poder ver também, né? Bacana. Então, eu vou voltar lá no espaço agora, só para retomar e a gente seguir a nossa conversa. Vamos lá. É aquele espaço bonito que eu fiquei encantada quando eu fui. Agora está aparecendo o slide todo? Tá, sim. Tá na foto ainda do nosso guerreiro Chicão Chucuru. Então, aí é esse espaço que eu conheci, que eu fiquei encantada. É lindo. Beleza. Espaço. Esse espaço é o espaço Mandaru. Mandaru, nos vocábulos do nosso povo, nós perdemos a nossa língua com a colonização, mas ficaram alguns vocábulos. Então, Mandaru, no vocábulo do nosso povo, que dá o nome a esse espaço Mandaru, representa o cacique velho, né? Mandaru significa cacique velho, que no caso para a gente era Chicão. Então, é todo um espaço em homenagem a ele. Ele recebe esse nome, Espaço Mandaru, e é um espaço para reuniões e encontros, que recebe anualmente milhares de pessoas, porque na nossa Assembleia, que acontece do dia 17 ao dia 20 de maio, essa Assembleia ela reúne várias pessoas, vários povos indígenas do estado de Pernambuco, também outros povos participam, e esse espaço aí... Nesse espaço. E fazemos tudo coletivamente. Café... Cabe todo mundo aí? Cabe todo mundo aqui. Esse lugar que eu estou na foto, você está vendo a foto? Estou vendo, sim. É aí que acontece a reunião, que tem dois. Tem o que tem a imagem, né, a primeira imagem. Essa primeira imagem que você está vendo aí, que tem o Mandaru, atrás tem esse espaço que a gente faz uma exposição. A exposição de fotos, a exposição da educação, é onde a gente pinta, está fazendo oficina, onde a gente fica... Quando está tendo o encontro, esse espaço funciona como um espaço de arte. Que lindo! As pessoas vão conhecer um pouco através de fotos, dos nossos objetos de arte, um pouco da história do nosso povo, né? Então, esse ano funcionou como uma exposição da educação indígena do povo Chucuru do Ororubá. E aí, vizinho a esse espaço, tem essa que tem a sua foto. Aí, é isso aqui, né? É onde funciona a Assembleia, onde fica a plenária, que todo mundo senta e discute pautas muito importantes relacionadas ao povo Chucuru, mas também relacionadas à política nacional, né? À educação de modo geral, a assuntos pertinentes para todo o povo indígena. Ô, Lúcia, mas lá no fundo, né? Inclusive, acho que a minha filha está lá no fundo, tem um espaço sagrado ali, né? Sim. Em todo o território, em todas as aldeias, a gente tem um espaço sagrado, que a gente chama de terreiro, é na mata, né? E é um espaço pequenininho, que, como a gente está aí em assembleia, esse espaço também passa a fazer parte. Então, é um espaço pequeno que a gente... fica ao fundo do salão, né? Atrás, inclusive, de onde eu estou, né? Isso. Para representar a nossa espiritualidade, né? A nossa união com o sagrado, esse espaço pequenininho ali recebe água, flores, aí tem mel, aí acende-se uma vela lá, para dizer que nós não estamos ali sozinhos, nós estamos unidos ao sagrado, à nossa essência, à nossa ancestralidade. Então, tem um cantinho reservado que guarda um pouco da nossa espiritualidade.
Que bonito, que potente. E esse espaço aqui que é menor, Lúcia? Esse espaço menor é a cozinha, ela funciona corretamente. Que lindo, né? Toda a alimentação de todas essas pessoas, assim, por incrível que pareça, ela é feita coletivamente. Então, tem um grupo de merendeiras, né, das escolas e mais outras voluntárias que fazem a alimentação durante esses dias. Então, nós temos uma estrutura de cozinha, uma estrutura de banheiros. Essa é a estrutura de banheiro. Isso, a estrutura de banheiros. Aqui, essa área aí é a parte que a gente lava os pratos, né? Como se fosse uma copa para lavar os pratos, onde fica um cafezinho, quando as pessoas querem tomar um cafezinho, aí vão para, se dirigem para ali. E esse espaço, ele funciona como acampamento. Então, as pessoas que vêm, trazem barraca e acampam nesse período aí, de 17 a 20. Sim. Ô, Lúcia, e falando um pouquinho da alimentação, como é a alimentação? O que vocês comem nessas reuniões ou comem no todo dia, né? De repente, uma curiosidade aqui de todo mundo. Sim. Quais são as curiosidades? O que vocês comem nessas reuniões ou o que vocês comem no cotidiano, né? Uhum. Então, no nosso dia a dia, eu visitei uma escola no 19 de abril, e uma criança, e eu fui com meus tacóis, né, com as minhas vestes indígenas, e uma criança me pergunta assim, mas você é índia de verdade? Eu disse, sou índia de verdade. E eles ficaram admirados, me olhando assim, não chegavam nem perto, né? Disse, mas você come o quê? Você só come frutas e legumes? Eu acho que a professora tinha passado isso para eles, né? Eu disse, não, vocês comem o quê? Eles, a gente come feijão e arroz. Eu disse, eu também como feijão e arroz. Come carne? Como carne. Então, assim, no dia a dia, a nossa alimentação é o feijão e o arroz, são as verduras, as frutas, e nesse período de assembleia também. É o que as pessoas levam coletivamente. Então, vai-se o arroz, o feijão, o prato básico, né, para a hora do almoço. Mas aí tem a batata doce, a macaxeira para o café, coisas assim bem típicas da nossa região e que cada um leva um pouquinho, se organiza, as aldeias se organizam, cada um com um tipo de alimento e todo mundo se alimenta ali sem precisar pagar naquele dia pela alimentação. Ai, que bacana, Lúcia. Lúcia, obrigada pela nossa conversa, mas para finalizar, e eu estou pensando aqui nesse diálogo nosso importante, o povo chucuru é um povo de resgate, né, Lúcia? Sim. E aí, enquanto esse povo de resgate, o que você teria a dizer? Se você tivesse que dizer ao nosso país, que é tão diverso, tão plural, né? Com tantos estados, com tantas diferenças, o que você teria a dizer, né? Então, veja, nós sofremos um processo muito forte de colonização, né? Aqui na nossa região Nordeste, no estado de Pernambuco, foi muito forte o processo de invasão do nosso território. Então, se diz que nós não somos mais indígenas, que é pecado usar as nossas vestes, que a nossa religião ela é pecaminosa, ela é diabólica, que a gente não pode mais falar a nossa língua, que a gente não pode mais ter aqueles costumes que a gente tinha. E a gente cresce, né? Os nossos antepassados crescem se calando, silenciando, enquanto que uns resistem e dizem, não, nas caladas da noite a gente vive a nossa cultura. Se eles querem nos catequizar, nós vamos à igreja, mas lá a gente dança o nosso ritual, colocando o nome dos santos que eles adoram, que eles veneram, e a gente vai participando e garantindo nossa cultura também nesses rituais que eles fazem. E o nosso povo, ele foi um povo colonizado fortemente, mas que bravamente lutou contra isso e resistiu às investidas do colonizador. De modo que hoje a gente se diz indígena do povo chucuru do Bororubá e que nós não aceitamos que o nosso Brasil foi descoberto. Ele foi invadido e a gente ficou com outros nomes, com outras roupas, né? E aí Chicão chega e diz, vamos assumir a nossa identidade. Está na hora da gente dizer quem nós somos e o que nós vivemos aqui, que continuamos vivendo a vida inteira e que nos caracteriza como povo indígena. E o recado que fica é que as pessoas nos olhem com um pouco mais de inteligência, né? Que as pessoas nos olhem sem o preconceito tão forte que a gente sente aí da sociedade. Às vezes não é nem
tão longe da gente, às vezes está bem próximo da gente, mas que as pessoas nos olhem. Veja, se nós somos um Brasil diverso, com tantas culturas, com tantas pessoas diferentes entre si, por que que nós, indígenas, tínhamos de ser iguais? Não, nós somos diferentes, somos povos diversos no Brasil e somos diferentes também na nossa cultura. Então, as pessoas nos nivelam como se é indígena, é todo mundo igual, então todo mundo mora numa oca, então todo mundo só come aquela coleta de lá da mata. E não, nós estamos aqui num território que tem caatinga, né? Que nós temos frutas de épocas, não é igual, nós não somos iguais. Então, que as pessoas nos olhem com esse respeito, né? Entendendo que nós somos diferentes uns dos outros e que isso não nos descaracteriza como povo indígena. Cada povo tem a sua história, tem o seu território sagrado, tem o seu ritual, a sua forma de dançar o seu toré, a sua forma de cultuar o sagrado. Nós somos diferentes no estilo da pintura, na forma de usar o nosso cocá, na forma de usar o nosso maracá, os nossos artesanatos, a nossa arte é diferente. Então, que as pessoas nos olhem com esse olhar, de que nós somos diversos e que cada um tem a sua cultura e rica, né, que contribuiu aí, e que tantas coisas fazem parte aí do universo brasileiro, né? O Brasil é terra indígena, né? Não é só porque nós temos uma ministra indígena, mas o Brasil é terra indígena e a gente fica muito feliz, né, de estar nesse território sagrado que é o nosso país. Muito obrigada, Lúcia. Uma mensagem bem potente, acho que vai ficar marcada aqui no nosso coração. Depois você me manda essas fotos, esses vídeos, que acho que para o ritmo ficar gravado, né? Bem forte no peito, que tem um ritmo bem marcante. Sim. E quem sabe uma hora a gente marca um encontro com todo mundo, né? Que possa fazer as perguntas, né? Para você, né? Do coração, né? As perguntas pessoais. Eu trouxe as minhas, mas acho que cada um tem as suas. E se me fizerem perguntas, eu mando para você, aí você responde, tá bom? Respondo sim, estamos por aqui. Muito obrigada. E agradeço a sua troca de experiência com a gente hoje aqui, tá bom? Então, eu que agradeço a oportunidade de que as pessoas possam conhecer, através do meu olhar e da minha vivência, um pouco do povo indígena do estado de Pernambuco, né? Particularmente do meu povo, Chucuru do Ororubá, que é um povo muito lindo. Eu sou apaixonada pela minha história, pela minha cultura, pela história de Chicão Chucuru, pela resistência que ele foi. E ele diz uma frase que eu encerro a nossa conversa para que ela seja inspiração para todos vocês. Quando afrontavam Chicão, quando deixavam ele assustado e que ele pensava em recuar e que as pessoas diziam, olha, Chicão, é melhor a gente desistir, vamos parar. Ele dizia, olha, a gente pode estar com medo, mas em cima do medo, coragem. Vamos enfrentar aí tudo que tiver que enfrentar. Em cima do medo, coragem. Coragem. Então, vamos com coragem. Obrigada, Lúcia. Um abraço, viu? Um abraço.